Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago e mais uma videoaula falando sobre jogos circenses. Bom, a história do circo. A arte circense, ela impressiona pela grande variabilidade de atrações e o rico campo de referências culturais utilizado. De uma maneira sistematizada, como nós conhecemos o circo, tá? Ela iniciou, tomou forma a partir do século XVIII, onde surgiu o picadeiro e as atrações se consolidaram, como o malabarismo, o trapezismo, o equilibrista, o mágico e o domador de animais. Durante a história do circo, a China proporcionou, contribuiu para o circo com vários atletas, na verdade não atletas, mas assim, artistas da área do contorcionismo e os equilibristas, onde eles apresentavam para os grandes monarcas chineses, para o império, para o imperador, eles mostravam as habilidades do contorcionismo e a parte de equilíbrio que eles desenvolveram. Lá em Roma, no período romano, do Império Romano, existia o Circo Máximo, onde os imperadores ou o imperador na época levavam os seus súditos, e davam o pão e o vinho, e durante o mês eram feitas várias atividades dentro desse circo máximo, Primeiro com a luta dos gladiadores, com a corrida de cavalos e bigas, e por último a inserção dos animais entre a luta entre o homem e o animal, mostrando ao povo o sacrifício que era numa batalha humano e o animal. E na Idade Média, os artistas chamados de saltimbancos, eles vagavam de cidade em cidade, demonstrando as suas habilidades ao ar livre. Vendo isso, o primeiro a sistematizar essa ideia de circo como um show de possibilidades e variedades e também lucrar com isso foi o inglês Philip Astley, em 1768. Ele criou um espaço, colocou uma pessoa para tocar um tambor e ele apresentava acrobacia com cavalos. Nesse período, o crescimento das populações urbanas garantiu um bom número de espectadores ao seu espetáculo. Com a expansão do seu empreendimento, Astley passou a contar com vários outros artistas. Dado o sucesso de suas atrações, sua companhia passou a apresentar-se em Paris. Nessa época, o domador Antoine Franconi ingressou na companhia de Astley. Com a Revolução Francesa no século XVIII, quase no final do século XVIII, forçou Astley a abandonar a França. Com isso, Franconi se tornou um dos maiores circenses da França. Com o passar do tempo, a tradição itinerante, que é de sair de um local e ir para outro, motivou a expansão das companhias de circo. No século XIX, o primeiro circo atravessou o Oceano Atlântico e chegou aos Estados Unidos, pelas mãos do equilibrista britânico Thomas Taplin Coke. Chegava com seu conjunto de artistas na cidade de Nova York. Com o passar dos anos, sua companhia transformou-se em uma das grandes famílias circenses que, ao longo de gerações, disseminou o circo pelos Estados Unidos. Mesmo com o advento das novas tecnologias, o circo ainda preserva a atenção de multidões, reinventando antigas tradições e criando novos números. Os picadeiros espalhados pelo mundo provam que a
criatividade artística do homem nunca estará subordinada ao fascínio exercido pelas máquinas. Talvez por isso podemos dizer que o show deve continuar. Então, por curiosidade, você sabia que comemora-se em 27 de março o Dia do Circo? Homenagem ao palhaço Piolín, que nasceu nesta data, no ano de 1897. Outra data importante para o circo é o dia 10 de dezembro, que é o Dia do Palhaço. No dia 31 de janeiro é o Dia do Mágico, outro profissional muito importante nos circos. Jogos circenses, o circo no Brasil. Esta arte que encanta crianças e adultos surgiu no Brasil no século XIX com a vinda das famílias europeias, tá? Principalmente os ciganos que eram espalhados pela Europa, viram a oportunidade de vir para o Novo Mundo, né? Para virem ao Brasil, e aí eles tinham grande habilidade com a doma dos animais, né? E o ilusionismo. Já no Brasil, né, é de acordo com a aceitação pública, então, e de determinada região. Então, algumas atrações circenses foram adaptadas ao estilo brasileiro. O palhaço europeu é um palhaço menos falante e utiliza muito a mímica como base. Já o palhaço brasileiro, ele utiliza mais de manifestações musicais, fala bastante, utiliza-se de instrumentos, né? Então a diferença entre o palhaço europeu e o palhaço brasileiro. O brasileiro, né? No Brasil, né? Os circos, eles dão muita ênfase às atrações perigosas, né? Como os malabares, malabarismo com facas, né? Com fogo, né? Ou até mesmo fazendo malabares equilibrando, e até mesmo os domadores de animais também. Só que esse é um assunto polêmico, porque a Sociedade Protetora de Animais, ela está, junto com as leis brasileiras, aboliu a presença de animais no circo. Então, atualmente, das atrações circenses mais modernas, damos destaque ao Cirque du Soleil, onde junta os melhores atletas de modalidades como ginástica olímpica, ginástica artística, contorcionismo, e criam novas peças e apresentam pelo mundo. Se vocês gostarem, dá um like, compartilhe aí com a galera. Um abraço.